No dia 23 de setembro de 2024, o Centro Nacional de Furacões em Miami emitiu alertas de tempestade tropical para o oeste de Cuba e a península de Yucatán, no México. Após notar chuvas e tempestades desorganizadas com alta chance de desenvolvimento tropical, naquela noite, fortes chuvas, enchentes e deslizamentos atingiram o oeste de Cuba. E nos dias seguintes, ele se intensificou para um furacão de categoria 4, devastando a Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e do Norte, Tennessee e Virgínia. Mais de 230 pessoas morreram e muitas ainda estão desaparecidas. Comunidades costeiras inteiras foram varridas, cidades destruídas, casas arrasadas. Realmente não existem palavras para descrever os horrores de tudo isso. Durante todo esse período horrível, vi inúmeras histórias assustadoras postadas no TikTok e em outros lugares na internet por pessoas que estavam vivendo esse pesadelo. Algumas tiveram um final feliz, outras devastador, algumas chocantes ou insanas e outras continuam um mistério. Vamos investigar. Este vídeo vai se concentrar no furacão Helene, que já causou e, infelizmente, continuará causando uma quantidade inimaginável de devastação. Vou falar sobre mortes, desaparecimentos e mostrar algumas imagens dos efeitos, então aconselho discrição ao espectador. Vamos começar com uma das histórias mais loucas que ouvi sobre o furacão. Uma mulher no TikTok chamada Skyla, que antes disso parecia postar apenas ocasionalmente sobre sua região com seu cachorro, publicou um vídeo no meio do furacão com o seguinte texto na tela. Atualização para vocês. Os ventos estão a 55 milhas por hora. Das 5 a 7 horas rajadas de vento chegarão a 85 milhas por hora. Há árvores caídas e outras parecem prestes a cair. Esta árvore tem um batimento cardíaco nas raízes, então deve ser a próxima a cair. Esta área não via ventos, nem a ressaca que está para chegar, assim há muito tempo. Esta é uma tempestade que bateu recordes, então só posso imaginar os danos que virão depois dela. No vídeo, Skyla mostra cenas externas filmadas de várias janelas. E neste momento, parece uma tempestade muito forte, mas ainda não parece haver nenhum alagamento. A data de envio desse vídeo é 27 de setembro, mas não foi quando isso aconteceu. Parece que ela apagou todos os vídeos do furacão por causa da reação negativa, o que é compreensível, e depois reenviou aqueles que não eram tão problemáticos. Logo vamos falar sobre os vídeos apagados. Enfim, o próximo vídeo, que provavelmente foi postado apenas algumas horas depois, mostra uma inundação bem significativa no jardim da Skylar. A casa dela fica ao lado de um grande lago, cuja água transborda para o jardim e desce pela rua. A rapidez com que isso aconteceu só mostra o quão perigoso foi esse furacão. Você verá isso ainda mais claro no próximo vídeo. Quando você não percebe que havia um jardim fora dessa casa, parece apenas o mar. Skylar está falando neste aqui, parecendo derrotada. Ela reconhece que tomou uma decisão estúpida ao ficar lá e diz que todo o seu primeiro andar está coberto por quase 1 metro de água. Ela também menciona que a energia acabou e que eles têm um gerador, mas continuam levando choques elétricos. O vizinho do outro lado da rua levou um choque tão forte que o corpo de bombeiros precisou resgatá-lo. Não sei se foi por causa do gerador dela ou dele. De qualquer forma, eu não sou especialista em eletricidade, mas ouvi dizer que ter um gerador dentro de casa é uma ideia muito ruim. Ruim a ponto de arriscar a vida. Foi até bom a Skylar ter levado um choque, pois poderia ter morrido de intoxicação por monóxido de carbono se isso não ocorresse. Ela parece sugerir que teve a opção de evacuar e escolheu não sair. Não entendo por que você faria isso, ainda mais tendo um cachorro. No fim, você é livre para tomar decisões ruins que só afetam você mesma. Se você tem animais ou filhos, também deve pensar na segurança deles. Havia muitas pessoas que não conseguiram evacuar, seja por motivos financeiros ou por outros motivos.
É curioso ver pessoas que poderiam ter evacuado e optaram por não fazer isso. No vídeo seguinte, ela mostra o que parece ser o primeiro andar da casa totalmente alagado. Ouço um barulho que suponho ser do gerador. Então parece que ela não aprendeu a lição depois de levar vários choques. Naquela noite, outro vídeo mostrava a água ainda mais alta do lado de fora e mais alagamento dentro de casa. Simplesmente legendado, tudo se foi. Como eu disse, Skylar enviou alguns outros vídeos na época que já foram excluídos, e foi aí que a coisa ficou louca. Resumindo, ela mencionou em outro vídeo que sua vizinha tinha um barco. Em certo momento, ela resolveu embarcar com outras pessoas, provavelmente vizinhos. Se você acha que eles estavam encolhidos e apavorados só tentando sobreviver, está enganada. Era como se fosse um daqueles barcos de festa que você pega em Ibiza. Ok, uma leve dramatização, mas imagine isso um pouco menos exagerado, porque eles estavam literalmente flutuando em enchentes de furacão na escuridão total. Tinha música alta, luzes piscando, eles estavam bebendo álcool. Foi uma reviravolta bem chocante depois de ver Skylar atravessando a casa dela parcialmente destruída. Tenho sentimentos mistos sobre isso. Ela recebeu uma quantidade considerável de críticas porque parecia que ela simplesmente tinha esquecido que as pessoas estavam literalmente morrendo e ela estava lá, festejando em um barco como se nada estivesse acontecendo. Eu concordo com essa crítica, mas ao mesmo tempo, não sei como é estar em casa enquanto ela é destruída desde a base. E eu não sei o que eu faria nessa situação. Acho que ela só pensou, dane-se, ela perdeu a casa dela. Ela pode muito bem tentar tirar o melhor dessa situação. Não faço ideia de onde estava o cachorro dela durante tudo isso. Realmente não consigo imaginar. Ela a carregou pela água e depois para o barco de festa. Imagino que tenha sido deixada na casa, o que deve ter sido aterrorizante para ela. De qualquer forma, a situação tomou um rumo mórbido quando Skylar postou um TikTok. Conversando com alguém no barco chamado Brandon, que conta de forma bem casual a história de como encontrou um corpo, ela diz: "Então, Brandon, você encontrou uma mulher que morreu?" Ele responde: "Sim, é triste." "E você a tirou da água, colocou ela em um muro e o xerife veio de barco e a levou", diz Skylar. "E então você também precisou ser resgatada, não foi?" Ele responde: "Bem, eles tentaram, mas eu tive que voltar para casa." Skylar: "Sabe, isso é uma loucura. Gostaríamos de ter ido embora, mas tivemos que tentar salvar nossa casa." Não há palavras para descrever isso. Parabéns aos primeiros socorristas, porque essa é uma situação realmente ruim. Talvez a pior parte disso seja que você pode ouvir pessoas rindo ao fundo, perto do final do vídeo. Compreensivelmente, todo mundo que viu isso no TikTok ficou completamente perplexo. Essa mulher decidiu não evacuar e postou: segundo o TikTok, sua casa estava sendo inundada. De alguma forma, ela conseguiu entrar em um barco de festa. E agora, ela está fazendo vídeos casualmente pedindo para o amigo contar a história de como ele tirou um corpo morto da água. Dando o benefício da dúvida ao Brandon sobre sua casualidade, ele pode estar em choque. Isso seria uma coisa horrível de se vivenciar. E a Skylar meio que o coloca em uma situação difícil ao enfiar a câmera na cara dele e pedir para ele contar a história. De qualquer forma, eu não consegui descobrir quem era a mulher que ele encontrou morta, nem mesmo uma reportagem real sobre isso. Isso não surpreende, considerando os centenas de corpos já encontrados. Quem quer que ela fosse, lamento que sua família tenha ouvido falar dela assim. Felizmente, Skylar sobreviveu, e o cachorro dela também. Ela aprendeu a lição e evacuou com seu cachorro quando o furacão Milton foi anunciado e incentivou outras pessoas a fazerem o mesmo. Ela pediu desculpas pelos vídeos insensíveis e, como eu já disse, os apagou da sua página. No dia 28 de setembro, uma mulher chamada Jessica Dry Turner fez uma postagem pública no Facebook com algumas fotos tiradas do lado de fora, de cima de um telhado. Com a enchente quase chegando lá, a postagem dizia: "Peço a todos que orem a Deus, não só pela minha família, mas por todos afetados pelo furacão. Minha família está atualmente no telhado da casa deles em Asheville, Carolina do Norte, com nada além das roupas do corpo e um telefone funcionando.
Meus pais, que têm mais de 70 anos, minha irmã e meu sobrinho de 7 anos, perderam tudo. Eles estão vendo caminhões e carros sendo levados pela água. Além disso, parte da casa onde eles estão sentados está na frente deles. Já ligaram para o 911, mas não são os únicos que precisam de resgate. Esse é o momento em que a fé é tudo o que você tem. Deus já sabe o desfecho. Oro pela vida, saúde e paz interior deles para que sintam que Deus os sustenta. Que situação absolutamente assustadora para se estar. Eles estavam no telhado da casa com tudo dentro. A água subiu, destruiu o nível e avançou mais, e eles sabiam que as chances de resgate eram pequenas. Infelizmente, nunca foram resgatados. Uma atualização dizia: meus pais e meu sobrinho se afogaram porque o teto desabou. Minha irmã ficou presa entre alguma coisa. Ela foi resgatada 1 hora depois. Não consigo expressar a tristeza, o sofrimento e a devastação que minhas irmãs e eu sentimos, nem imaginar a dor que ainda virá. Por favor, orem pela minha irmã que perdeu o filho, pela minha outra irmã e por mim. Enquanto nos unimos para, de alguma forma, confortá-la e passar por cada momento juntas, ela está sozinha, sem meios de se comunicar e não sabemos quando conseguiremos chegar até ela. É um milagre que a irmã da Jéssica tenha sobrevivido, mas eu nem consigo imaginar a dor que ela deve estar sentindo. Felizmente, ela se reencontrou com o resto da família pouco depois, quando conseguiram ir de carro até Asheville para buscá-la. No dia seguinte, o corpo de Micah, filho dela, foi encontrado a cerca de 400 metros do local do resgate. Jéssica relatou na postagem que as últimas palavras dele foram: "Jesus, me ajude." No dia seguinte, a postagem foi atualizada novamente. Abre aspas, eu preciso esclarecer alguns detalhes sobre o que aconteceu. Atualizei depois que me passaram algumas informações. Todos os detalhes que recebi vieram de terceiros, até que ouvi diretamente da minha irmã. O que realmente aconteceu é pior, mas sinto que preciso contar para todos vocês. Minha família ficou presa no telhado, como vocês viram. O telhado não desabou, a casa sim. Mamãe estava se agarrando a Micah e papai estava lutando para segurar a Megan. Ele seguia em pânico e a empurrava para baixo. Ela estava segurando uma árvore e tentando segurá-lo. A água o levou. Ela viu ele sendo levado pela correnteza. E então a mamãe passa por ela. Megan gritou, cadê a Micah? Ela acha que foi aí que minha mãe desistiu, por tê-lo perdido. A expressão no rosto da minha mãe era de puro horror e derrota. Megan olha para trás e vê Micah. Ele estava assustado e ela ouviu ele gritar, Jesus, me ajude! Acreditamos que foi aí que ele foi levado. Megan ouviu uma voz mandando soltar a árvore. Ela disse, era a última coisa que eu queria fazer. Minha cabeça estava acima da água e eu afundaria se soltasse. Ela obedeceu e foi levada pela correnteza até ficar presa entre 2 trailers por 3 horas, até que alguém finalmente a viu. Essas 3 horas foram uma história à parte, com uma voz falando com ela o tempo todo. Ela lutou e lutou até ser resgatada. Quando isso aconteceu, ela desmoronou completamente. Acreditamos que Micah, mamãe e papai esperaram até que Megan fosse resgatada antes de serem recebidos nas mãos de Cristo. As águas recuaram e não restou nada de pé, exceto a placa do escritório de advocacia do meu pai, e nós rimos disso porque ele tinha muito orgulho daquela placa. Os corpos dos pais de Jéssica foram encontrados nos dias seguintes. Não há mais nada que eu possa dizer sobre essa história trágica, além de que eu realmente espero que a família encontre forças para seguir em frente. A próxima história que vamos contar é curta, mas simplesmente de partir o coração. Jerry Savage, de 78 anos, e sua esposa Marcia, de 74 anos, moravam em uma casa térrea na Carolina do Sul desde 1975. Eles eram casados há mais de 50 anos e a filha deles descreveu o amor dos dois como imediato e eterno. Por algum motivo, eles escolheram não evacuar a casa ou não conseguiram fazê-lo, mas o neto deles, John, de 22 anos, estava ficando na sala de estar para cuidar deles.
Na noite de 27 de setembro, os ventos chegaram a até 225 km por hora e por volta das 4 da manhã, John ouviu galhos se quebrando lá fora. Ele foi até o quarto deles, onde estavam na cama com o cachorro, para ver como estavam, e eles estavam abalados, mas vivos. Eles adormeceram logo depois e cerca de 1 hora depois, uma árvore caiu sobre o telhado da casa, matando os dois em sua cama. A filha relatou aos repórteres como foram encontrados. Abre aspas, meu papai estava em cima da minha mamãe, abraçando ela, tentando protegê-la. O legista teve que separá-los. Existem vários grupos no Facebook relacionados ao furacão Helene, alguns compartilhando conselhos e recursos, outros documentando os danos. Um que encontrei chamado Furacão Helene, Pessoas Desaparecidas, é bem autoexplicativo. É um lugar para as pessoas compartilharem detalhes sobre seus entes queridos que desapareceram durante o furacão. Escrevi esta entrada em 12 de outubro e há novas postagens tão recentes quanto algumas horas atrás, o que só mostra quantas pessoas ainda estão desaparecidas. Vou mostrar algumas postagens agora. Se você viu essas pessoas, contate quem fez a postagem no Facebook caso seja parente e também as autoridades. Da família de Stephen e Alina Ayers, o corpo de Stephen foi encontrado em 7 de outubro e Alina Ayers ainda está desaparecida. Alina tem 1,68 metros, cerca de 86 quilos, cabelo loiro avermelhado e olhos azuis. Ela tem uma tatuagem de coração no pulso, uma tatuagem de borboleta nas costas e o dente da frente é curvado. Ela também tem cicatrizes cirúrgicas no joelho e perna. A família está desesperadamente procurando por Alina, já que a casa está vazia e ninguém a viu desde o furacão. Se tiver informações, contate o 211 ou o departamento do xerife do condado de Yancey. Alguém viu Alto McEnroe? Ela estava viajando de Indiana para a Carolina do Sul quando seu carro quebrou no sudoeste da Virgínia em uma garagem do Walmart. Ela então estava procurando opções de viagem, pois ficou presa lá. Isso foi alguns dias antes do furacão Helene. A família dela não teve mais notícias desde então. Por favor, ajude. Procuramos nosso filho Xavier Smith. Ele tem 18 anos, mede 1,85 metros e pesa cerca de 64 quilos, com cabelo castanho claro até o queixo. A última vez que falamos com ele foi em Shelby, Carolina do Norte, com a namorada dele, Emma. Nós moramos no Colorado e estamos desesperados para encontrá-lo. Por favor, se você ouviu ou se tiver qualquer informação, entre em contato comigo. Nossos corações estão com todas as vítimas do furacão Helene. Obrigada a todas as pessoas que estão trabalhando incansavelmente para ajudar nos esforços de socorro. Este é meu irmão, Marcus Moore, desaparecido em Asheville. Foi visto pela última vez na região ou perto da área PVA, na região South French Broad. Se alguém souber de algo ou tiver visto ela, por favor me avise o quanto antes. Ou a mãe dele, Ada Moore, ou o irmão Trap Moore. Muito obrigada. Precisamos da sua ajuda para localizar Alonzo Brody Steeden, que está desaparecido de Asheville, Carolina do Norte, desde o furacão Helene. Brody estava em situação de rua e sua família está profundamente preocupada com o bem-estar dele. Ele pode ser difícil de reconhecer, pois geralmente mantém o cabelo comprido, mas pode tê-lo cortado curto. A família de Brody está desesperada por informações. Se você o viu, conhece alguém envolvido nas buscas ou ouvir qualquer coisa sobre o paradeiro dele, por favor, entre em contato conosco imediatamente. Para qualquer pessoa com informações na Carolina do Norte, por favor, entre em contato com o Carolina do Norte, 211. Se você estiver fora do estado, diz que 1-888-889-21162 ou entre em contato com as autoridades locais. Desaparecido desde o furacão, Helene Curtis Gilchrist, Asheville, Carolina do Norte. Você viu Curtis Gilchrist? Ele foi visto pela última vez no centro de Asheville, na quarta, 25 de setembro. Quem tenta contato com familiares pode ligar para Carolina do Norte, 211 ou 1-888-92 ou 162 se estiver fora do estado.
Um vídeo foi postado no TikTok por Kelsey, uma convidada de um casamento que estava acontecendo no Hidden River Events, na Carolina do Norte, mostrando um grupo de cavalos e burros presos em um curral. Isso era bem ao lado de um rio que havia transbordado e toda a área estava completamente alagada, direto ao ponto. Os cavalos estavam quase submersos e a água ainda estava subindo. A legenda dizia: "O local do casamento em Swannanoa nos disse para deixar os animais deles morrerem em vez de soltá-los de suas áreas. Não podíamos apenas assistir enquanto 8 animais da fazenda se afogavam ou eram levados pelos destroços." Então o grupo decidiu salvá-los. E o vídeo mostra um homem atravessando a água que chega até o peito dele para ir e quebrar as cercas. Eles também tiveram que usar uma motosserra para cortar o abrigo das cabras e permitir que elas escapassem antes de se afogarem. Embora eles tenham conseguido resgatar a maioria dos animais, tragicamente um dos burros chamado JJ não sobreviveu. Naturalmente, as pessoas se indignaram com os eventos em Hidden River. Eles divulgaram um comunicado longo elogiando o grupo por resgatar os animais, mas negaram ter dito para deixá-los morrer. Aqui estão alguns trechos. Embora a maioria dos hóspedes não soubesse dos esforços da equipe para ajudar a fazenda, uma hóspede conseguiu falar com um membro da equipe por telefone. A hóspede foi orientada diversas vezes a não buscar os animais por segurança. Quando um hóspede afirmou que faria isso de qualquer forma, a funcionária orientou como proceder. Embora o rio escondido discorde da abordagem apresentada no vídeo online, o local reconhece de todo coração o papel fundamental desempenhado pelos hóspedes e vizinhos ao salvar os cavalos e cabras. 2 funcionárias que estariam lá na manhã de sexta-feira, incluindo a proprietária, não conseguiram chegar ao local por causa da enchente. A proprietária só pôde chegar ao local no domingo por causa de deslizamentos e árvores caídas que fecharam a maioria das estradas no oeste da Carolina do Norte. Embora sejamos gratas por esses esforços heróicos, também ficamos desanimadas com relatos nas redes sociais sugerindo que nossas convidadas foram incentivadas a abandonar os animais sem se importar com a vida deles. Nenhuma convidada foi orientada a abandonar os animais. Durante o pânico dessas condições que mudavam rapidamente, não podemos instruir ou exigir que nenhuma convidada arriscasse sua vida. A declaração está meio confusa e repete e reformula as coisas o tempo todo. Elas disseram que pediram às convidadas para deixarem os animais, pois não queriam que arriscassem suas vidas para salvá-los. Elas criticaram a inclusão dos vídeos do TikTok, afirmando que as convidadas teriam sido orientadas a deixar os animais morrer. Tirem suas próprias conclusões. O vídeo do TikTok já foi deletado e eu fico me perguntando se isso foi por ameaça de ação judicial, mas eu realmente não sei. De qualquer forma, só posso dizer que admiro a coragem e compaixão dos hóspedes que se esforçaram para salvar esses animais. Já vi muitos vídeos de animais, como cachorros, gatos, vacas e cavalos abandonados, alguns até amarrados ou presos em gaiolas. E eu simplesmente não entendo como as pessoas conseguem fazer isso. Há muitos outros vídeos mostrando pessoas salvando esses animais. E eu acho que histórias como essas são a única luz nesse pesadelo incrivelmente sombrio. Não há palavras para descrever tanto sofrimento. É nessas horas que bondade, compaixão, coragem e união se destacam. Espero que os afetados encontrem algum conforto nisso.